Olá pessoal, tudo bem? Professor Cássio falando aqui. Nesse vídeo a gente vai abordar um método de análise de malhas, né? É um método muito utilizado na análise de circuitos, tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada, circuitos eletrônicos, com dispositivos eletrônicos, transistor, amplificador operacional. A gente pode aplicar esse método. Quando a gente vai analisar um circuito que ele não permite mais, a gente pode aplicar para os circuitos que permitem simplificação também, mas por exemplo, nesse caso aqui, né, esse circuito ele não permite nenhum tipo de simplificação de resistores por associação de resistores, série ou paralelo, ou mesmo simplificação de fontes por fontes de tensão em paralelo, porque nenhum dos elementos está é, nenhum dos resistores está em série um com o outro ou em paralelo, e as fontes também não, né? Sempre tem um elemento entre um e outro. Então a gente não pode fazer as associações de resistores ou simplificação de fontes pelos métodos que a gente viu até agora, né? Então esse circuito ele não permite nenhuma simplificação pelos métodos que a gente analisou até o momento. Então a análise de malhas ela vem muito a calhar para análise de circuitos, porque ele apresenta um método passo a passo para a gente chegar em todos os, ou conseguir, né, calcular e projetar os valores elétricos de todos os componentes que estão nesse circuito, corrente, tensão em todos os elementos e depois calcular as potências, né? Mas uma observação é válida, né? A análise de malhas ela só pode ser aplicada para os ditos circuitos planares, né? A gente não consegue aplicar, não é possível aplicar análise de malhas, o método que a gente vai falar, se o circuito não é planar. O que é um circuito planar? O circuito planar é qualquer circuito elétrico que a gente possa redesenhar ele, né, por mais complexo que ele seja, a gente possa redesenhar ele numa folha de papel, no plano, certo? Desenhar todos os elementos, todos os nós, todos os ramos, sem que nenhum ramo, sem que eu tenha que fazer nenhuma conexão sobrepondo outra, né, cruzando outra. Por exemplo, esse circuito aqui de cima ele é planar, né? Esse exemplo aqui inicial aqui ele é planar porque eu desenhei ele no plano e não tem nenhum ramo, né? Nenhum ramo sobrepondo ou cruzando sobre o outro. Esse desenho aqui, desse outro exemplo, já é tá imagine, né, tridimensional, certo? Uma associação de vários resistores aqui. A gente tem nó A, B, C, D, E, F, G e H, né? Por mais que aqui ele esteja desenhado numa perspectiva tridimensional, eu posso pegar esse circuito aqui e ainda desenhar ele dessa forma aqui de baixo, certo? Tem os nós A, B, C, D, E, F e os resistores entre eles eu consigo no plano desenhar ainda todos os elementos, né? De forma que esse circuito eu consigo representar, ele é um circuito planar, porque eu não tenho nenhum ramo sobrepondo ao outro. Agora, suponham que eu acrescente mais um elemento aqui, né? Eu vou trocar de cor para ficar melhor para a gente visualizar. Eu quero botar um resistor conectado entre os nós D e F, certo? Então eu vou botar um resistor aqui, que agora ele faz parte do meu circuito. É mais um resistor. Vamos tentar desenhar ele lá no circuito de baixo, né? No plano, desenhando só no plano, sem projeção tridimensional. Ele está conectado entre o nó F e o nó D. Ó, o meu nó F eu representei aqui, e o nó D está lá embaixo. Como é que eu desenho esse resistor entre o nó F e o nó D? A única forma que eu tenho de representar ele aqui, certo? É se eu representar uma conexão que sai aqui do nó F, ela passa por cima aqui desse ramo e aí eu conecto o resistor lá, certo? Esse cruzamento aqui, ó, ele sai do plano. Obrigatoriamente ele é uma conexão que está passando por cima de outro ramo. Ele não é uma conexão com o elemento que está entre os nós A e B, né? Ele passa por cima. Então isso é um cruzamento que caracteriza que agora esse circuito aqui com esse resistor a mais, esse resistor em verde, ele não é mais planar. Então esse circuito aqui não é planar. Claro que salvo aí raras exceções, né? Na disciplina aqui ou em exercícios a gente talvez não nos deparemos aí com circuitos desse tipo,
né, não planares, dentro da disciplina. Porque mesmo o circuito planar desse caso aqui, né, anteriormente, ele tinha uma quantidade muito grande de malhas. Então a gente até pode resolver, mas a gente sempre vai ter um sistema de equações com várias equações e várias incógnitas que a gente vai precisar de um recurso computacional, né? A gente até pode utilizar a calculadora gráfica e ela vai resolver uma boa, mas a gente não está interessado aqui dentro da disciplina, pelo menos não nos estudos iniciais, algum exercício específico a gente até pode fazer, mas a gente não vai fazer problemas assim tão amplos. Mas, né, vocês têm que saber que vocês têm que ter tem que ter esse conhecimento. Vocês têm que conhecer que o método de análise de malhas, ele não pode ser aplicado, né? Ele não dá para aplicar ele num circuito que não for planar. Se vocês depararem algum projeto futuramente, no circuito aí que tenha impressão de placas com múltiplas faces, a gente tem vários cruzamentos aí de componentes, então a análise de malhas não vai resolver. A gente vai ter que usar outro método para analisar. Mas se o circuito simplificado, né, ele permite ser desenhado no plano dessa forma, então ele é um circuito planar e daí a gente certifica, ou tenho certeza que eu posso aplicar esse método da análise das malhas para analisar esse circuito. Certo? Então só uma observação, hein? Um cuidado que a gente tem que ter. E o que por definição é uma malha? Por definição, uma malha é um laço sem nenhum outro laço dentro desse laço. Então, uma malha, ela é formada por um laço que não contém nenhum laço dentro dessa malha. O que é um laço? É um caminho fechado. Qualquer caminho fechado que a gente tem num circuito, saindo de um nó, percorrendo os elementos por um caminho fechado e voltando no mesmo nó de partida, a gente tem um caminho fechado ou um laço, certo? Então, por exemplo, nesse circuito aqui, onde é que a gente tem malhas nele, né? Eu tenho, por exemplo, se eu pegar um caminho fechado, a partir desse nó superior aqui, percorrer esse caminho, passando pelo resistor R3, pela fonte aqui e voltar para aquele nó de partida. Aqui eu tenho um caminho fechado ou um laço, certo? Dentro desse laço, tem algum outro caminho fechado? Não, só tem esse laço. Então isso aqui é uma malha que eu vou chamar de malha 1 ou M1, identificar aqui como M1, certo? Aqui, ó, se eu pegar esse outro nó de referência, percorrer um caminho fechado, passando por R2, pela fonte V2, pelo R3 também, e voltar no meu ponto de partida, no meu nó inicial, eu percorri um caminho fechado no meu circuito. Saí de um nó, saí desse nó, percorri um caminho fechado, voltei no mesmo nó. Então, eu tenho um laço. Dentro desse laço, dentro desse caminho fechado, eu tenho outros laços dentro dele? Não. Então, eu tenho aqui uma malha, que eu vou chamar de malha 2, certo? Agora, se eu pegar, vamos dizer, tenho mais caminhos fechados aqui nesse circuito? Tenho. Se eu sair aqui desse nó aqui, vamos percorrer o caminho passando por V1, por R1, por R2, V2 e voltando lá, certo? Temos um caminho fechado aqui. É um laço, certo? Mas é uma malha? Não. Por definição, esse caminho aqui, púrpura, não é uma malha. Por quê? É um laço, é um caminho fechado, mas dentro desse caminho fechado eu tenho outros caminhos fechados. Quais caminhos fechados? O que eu chamei aqui da minha malha M1 e a malha M2. Então esse caminho aqui em púrpura, ele não é, por definição, uma malha, certo? Apenas o M1 e o M2. E o método das malhas, ele vai utilizar o que a gente vai definir de corrente de malha. O que é uma corrente de malha? Uma corrente de malha é uma corrente elétrica que circula somente em uma malha. Então, ela é uma corrente que vai circular no meu circuito, mas a gente vai imaginar ou vai pegar uma parcela da corrente que flui somente por uma malha. Então, neste exemplo aqui, nesse circuito que a gente tem malha 1 e malha 2, a gente vai ter, então, por definição, duas correntes de malha. Uma corrente de malha
da corrente I1, vamos chamar da malha 1, e a corrente I2 da malha 2. Então, se eu redesenhar o meu circuito, que a gente está seguindo como exemplo, desenhar só a malha 1 por enquanto, né? A gente tem o resistor R1 e o resistor R3, que a gente chamou lá. Estou desenhando só a malha 1 por enquanto. Então, na malha 1, a gente vai ter uma corrente de malha, que é uma corrente que circula só através dessa malha 1. E a gente vai definir, a gente pode definir um sentido arbitrário de circulação dessa corrente, né? A gente pode adotar um padrão de sempre adotar um sentido de circulação horário, mas não é obrigatório, certo? Se eu vou adotar um circuito, um sentido arbitrário, então eu vou escolher aqui, normalmente, né, um sentido de circulação horário. Mas isso aqui é critério de vocês. E aí eu vou chamar uma corrente I minúsculo para diferenciar das correntes que passam pelos elementos. Eu vou chamar de I1, I minúsculo 1, para deixar claro aqui nessa anotação que isso aqui é uma corrente de malha. É uma corrente que vai circular só pela malha 1, né? Essa aqui é a malha 1 que a gente chamou no nosso exemplo, certo? Então, essa corrente parcial, uma corrente parcial que flui só por esta malha. Em alguns elementos do meu circuito completo, a própria corrente de malha é a corrente total que passa pelos elementos do meu circuito. Então, nesse caso aqui, na malha 1, essa corrente de malha que a gente vai encontrar um valor, né, ela tem o mesmo valor, a mesma intensidade do que a corrente total que passa pela fonte e pela corrente total que passa pelo meu resistor. Vou chamar a corrente R1. Ela vai ser igual à minha corrente de malha I1, que eu chamei de 1, e a corrente que passa por V1 também, né? Os dois elementos estão em série e não tem mais nenhum elemento entre eles. Então, a corrente da fonte é a mesma corrente de R1. Mas no meu circuito completo, não esqueçam que no R3 a gente tem outra parte do circuito aqui. Tem um R2 e aí continua com uma fonte V2 aqui do outro lado. Então, no R3, a gente vai ter uma corrente, vamos dizer IR3, que atravessa o meu resistor 3, certo? Mas ela não vai ser numericamente igual à minha corrente I1, a corrente de malha. Porque o resistor R3, vejam bem, ele não faz parte só da malha 1. Ele faz parte do que a gente chamou também aqui da malha 2. Então eu vou definir uma outra corrente de malha. Deixa eu apagar aqui, depois eu reescrevo. Uma outra corrente de malha que vai circular somente pela minha malha 2 e eu vou definir o sentido dela. Eu vou chamar de I2, I minúsculo 2, também em minúsculo aqui para diferenciar o que a gente está utilizando de valores absolutos, maiúsculo aqui, né? Valores médios absolutos do meu circuito, V1 é a tensão na fonte V1, e R1 é a corrente total que passa no meu resistor R1, e I2 aqui a gente vai usar como notação de identificar que é uma corrente de malha. I2, então, ele circula apenas pela minha malha 2, que é esse laço fechado aqui que inclui o R3, o R2 e a fonte V2. Então, no meu resistor R3, percebam que a corrente total que vai passar por ele, IR3, ela não vai ser igual nem a corrente I1, a corrente de malha I1, nem igual à corrente de malha I2. Ela vai ser uma combinação dessas duas correntes. Que combinação que ela vai ser? Nesse caso, ó, o sentido que eu adotei de IR3, ela é igual ao sentido que eu adotei para I1, elas têm o mesmo sentido passando por R3, mas tem um sentido contrário a I2. Então, ela é uma diferença entre o sentido que eu adotei I1 menos I2. Então, a corrente total que vai passar pelo R3 vai ser uma combinação das duas correntes de malha.
Então percebam que nos outros elementos, aqui por exemplo no R2, eu vou ter uma corrente total que passa IR2, e pela fonte eu vou ter uma corrente total também IV2, que essas correntes nos outros elementos, elas são iguais numericamente à minha corrente de malha. O único elemento neste exemplo aqui que não tenha a corrente de malha, não é a corrente total que circula por esse elemento, é o R3. Sempre que a gente tiver um elemento que ele faz parte de mais de uma malha, percebam, o R3 é o único elemento que faz parte de mais de uma malha. Ele está na malha 1 e na malha 2. Então, a corrente real, a corrente que a gente pode medir passando nesse elemento, se a gente colocar um amperímetro nesse circuito para medir a corrente que passa por ele no circuito real em funcionamento, a gente não vai conseguir medir no R3 só a corrente I1 ou só a corrente I2. Né? Porque o que passa por ele é uma corrente, a combinação das duas malhas. Ele faz parte de duas malhas, então a corrente que passa por ele é uma combinação de duas correntes de malha. Nos outros elementos, os elementos que fazem parte só de uma malha, aí sim a corrente total, a corrente absoluta que passa por eles é igual à corrente de malha, né? É igual numericamente ao valor da corrente de malha que a gente vai encontrar. Beleza? Então, I1 e I2 a gente definiu aqui as nossas correntes de malha. A corrente que circula apenas por M1 e a corrente que circula apenas por M2, certo? Ela é uma corrente, então, que eu posso medir I1, mas só nos elementos que fazem parte só daquela malha. Eu posso medir I2 com um amperímetro se eu colocar ele em algum trecho aqui, em algum ramo, que não faça parte de mais nenhuma malha, eu posso medir ela fisicamente. Agora, se eu colocar um amperímetro lá no R3, no ramo do resistor 3, eu não consigo medir nem I1 e nem I2, independentemente. Eu não consigo medir essas correntes de malha. Qual que é o nosso objetivo na análise desse circuito aqui, por exemplo? O nosso objetivo é chegar, né, encontrar o valor, determinar o valor das correntes de malha I1 e I2. Esse geralmente vai ser o nosso objetivo de aplicar o método de análise de malhas nesse circuito. Os outros valores, V1, V2, R1, R2, R3, na maioria dos casos, né, os casos convencionais que a gente vai ver, a gente já sabe, são valores conhecidos. Então, a tensão da fonte V1, a tensão da fonte V2, elas são conhecidas, são dadas, os valores das resistências também. E a gente quer poder determinar quais que são os valores de corrente total que vão passar por todos estes elementos, né, conectados aí dessa forma. Então, o nosso objetivo é determinar numericamente o valor das correntes de malha I1 e I2 pelo método pelo método de análise das malhas. Como que a gente faz isso de forma, num procedimento, né? A primeira coisa, então, vamos dizer, para a gente aplicar o método das malhas, são 3 procedimentos simples, né? Mas a gente ficar fazendo cada um com cuidado, menos probabilidade de erro, certo? Então, a primeira coisa é identificar as correntes de malha do circuito. Identificar as correntes I1 e I2 aqui, por exemplo. A gente tem que saber identificar as malhas, saber o que não é malha e o que é malha. Malha, então, é um caminho fechado que eu não tenho mais nenhum laço dentro dele. Então, identificar as malhas e definir a minha corrente de malha. Definir minha corrente de malha quer dizer, além de chamar a corrente I1 é a que passa através da malha 1, é definir também o sentido de circulação desta corrente. Então, não esqueçam que definir uma corrente no circuito é, além de definir qual que é o nome dela, vou batizar ela como I1, mas também eu vou definir o sentido de circulação dela. Não esqueçam disso. Então, definir a corrente de malha sempre está relacionado também a definir qual que é o sentido que eu estou atribuindo a ela. Lá no final do procedimento, se a gente encontrar um valor negativo, simplesmente quer dizer que aquele sentido arbitrário que a gente definiu, o sentido real da corrente positiva é contrário, sem problema nenhum, beleza? Então, definir a corrente, além de dar o nome a ela, também é necessário atribuir um sentido. E esse sentido, vocês vão levar esse sentido até o final da análise do circuito. Então, identificar as correntes de malha.
Identificadas as correntes de cada malha, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, a LKT, em cada malha. Então vejam bem, se a gente tem um circuito com duas malhas, como o exemplo anterior, a gente vai identificar duas correntes de malha presentes nesse circuito. E a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para as duas malhas que a gente identificou. Então, a gente vai chegar, ou vamos determinar duas equações. Uma equação da LKT para a malha 1 e uma equação aplicando a LKT para a malha 2, certo? Então, a gente vai ter duas equações para duas correntes de malha que a gente quer encontrar, que são as nossas incógnitas. Então, a gente vai ter um sistema de equações. A gente vai aplicar a LKT, vai obter duas equações com duas incógnitas, as correntes de malha I1 e I2. Então, a gente resolvendo esse sistema de equações, a gente vai encontrar, determinar o valor numérico das correntes de malha I1 e I2, neste caso aqui, né? E aí, determinando este valor, a gente pode determinar, então, ou já encontrar o valor de todas as outras correntes dos componentes, certo? Dos componentes que fazem parte deste circuito. Então, identificar as correntes de malha no circuito, primeiro passo. Depois, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha. Na hora de aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, a gente tem que tomar bastante cuidado com a polaridade, que a gente vai escrever cada termo da equação, a gente vai ver num exemplo. E, por fim, resolver o sistema de equações que a gente vai encontrar.